Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o INSS aí pode recorrer na justiça, mas quantas vezes ele pode entrar com recurso? O segurado sofre pra caramba, né? Já recebe humilhação, desrespeito dentro do INSS, recorre à justiça e esse INSS, que não respeita o pagador de impostos, ainda tem direito de recorrer ainda, tem um monte de aberturas, de prazos, e com isso consegue enrolar um pouquinho mais, fazer com que o segurado sofra um pouco mais, tá? O INSS é parte ativa e passiva de processos judiciais do Brasil. Quando um segurado entra na justiça por reconhecimento de um direito previdenciário negado administrativamente, o INSS tem, como qualquer parte de um processo, direito de apresentar recurso contra decisões judiciais desfavoráveis. Porém, é importante entender quantas vezes o INSS pode recorrer e quais são os limites legais para isso, tá? No sistema jurídico, ele prevê uma sequência de recursos cabíveis, mas não permite recursos infinitos. Em regra, o INSS pode apresentar tantos recursos quanto foram previstos na legislação processual, desde que haja fundamento jurídico válido e dentro de prazos legais. Isso significa que o número de recursos não é ilimitado, mas segue etapas específicas. O problema é que o segurado muitas vezes está com pressa, porque precisa de uma decisão, de uma sentença, que vamos aí supor que seja favorável, para que comece a ter recursos, comece a ter renda. Muitos estão dependendo de família, dependendo de amigos, passando até por humilhação. Muitos que tinham a vida organizada, hoje estão morando com famílias na casa de parente, muitas vezes dividida em casa de familiar. A mãe está com os filhos numa casa, o pai está em outra, não pode muitas vezes trabalhar porque está incapacitado. Como é que você está com um processo na justiça dizendo que você está incapacitado para trabalhar e está trabalhando? A primeira possibilidade de recurso que ocorre na sentença de primeira instância, caso o juiz decida a favor do segurado, o INSS ele pode interpor uma apelação, que será julgada por um tribunal regional federal, um TRF. Essa é uma prática comum, especialmente quando a decisão envolve concessão de aposentadoria ou benefício de pagamentos retroativos de valores significativos. Quer dizer, você tem um valor atrasado para receber, exatamente por quê? Porque você não foi reconhecido. Apesar de ter levado toda a documentação, apesar de estar tudo comprovando a sua incapacidade, o INSS negou. Quando você entra na justiça, se a decisão for favorável, você tem direito a receber esses valores desde lá, da primeira recusa, desde que você deu a entrada no pedido. E quando é um valor muito significativo, quer dizer, um valor alto, o INSS ele vai apelando, ele vai entrando com recursos. E caso a decisão, por exemplo, desse tribunal, do TRF, também seja contrária ao INSS, a autarquia ainda pode entrar com os chamados recursos especiais e extraordinários, dirigidos aí a Superior Tribunal de Justiça, a Supremo Tribunal Federal. Esses recursos, eles não discutem mais o fato, mas sim questões jurídicas relevantes ou repercussão geral. Olha o absurdo. Bom, nós vemos isso na política, né, pessoal? Os caras roubam, e aí tem recurso primeira instância, recurso segunda instância, recurso terceira instância, depois vai para não sei o quê, e acaba caducando muitas vezes, né? É importante destacar que nem todos os casos podem ser levados ao STJ ou ao STF. Esses tribunais analisam apenas casos que envolvem interpretação da lei, tá? Questões constitucionais. Assim, muitos processos são encerrados dentro do próprio tribunal após uma análise da pedação. Outro recurso do INSS é os embargos de declaração, que servem para esclarecer contradições, omissões ou obscuridades da decisão judicial. Embora não altere o mérito da decisão, ele pode ser usado como estratégia para postergar, quer dizer, para enrolar a conclusão do processo ou abrir caminho para outros recursos. É um absurdo. E se fala em justiça aqui no Brasil, né? Nós estamos vendo a justiça, né? Os aposentados, pessoal do INSS que foi roubado, que essas associações e sindicatos que apareceram aí, isso é roubo. Eles estão falando que isso é crise. A imprensa imunda, suja, fala, é a crise do INSS. Estão mudando o nome de roubo, de safadeza, de pilantragem para crise. Vocês sabem por quê, né? Porque isso afeta quem paga milhões para essa mídia nojenta ficar enganando todo mundo, né? É por isso que eles passam um paninho. Agora, vai lá no banco, faz um assalto e vê se eles vão falar que é crise. Lá no banco eles falam, não, foi roubo, banco. Agora o aposentado, o pensionista,
o beneficiário do INSS ele é roubado, aí eles chamam de crise. Existe também a possibilidade do INSS apresentar um recurso adesivo. Isso ocorre quando o segurado recorre e o INSS também deseja modificar a decisão, acompanhando o recurso principal. Olha, pessoal, nós vivemos num país que eu vou te contar uma coisa, viu? Eu quando vejo pessoas lá de fora, é claro que em todo país do mundo tem problemas, mas as pessoas reclamando às vezes do que acontece no país deles, aí eu falo, meu Deus do céu, se essas pessoas vivessem aqui no Brasil, até países que vivem em guerra, é mais tranquilo do que aqui. Ah, lá tem homem-bomba, tem não sei o quê. Aqui são mais de 60 mil mortes. Olha aí, por homicídio, por roubo de celular. Isso não é guerra? Aqui o cara dá um tiro na cabeça de um pai de família por causa de uma porcaria de um celular. Aqui se mata sorrindo. Facções criminosas, os caras falam de terrorismo, não sei, nos lugares aí do mundo. O que são as facções criminosas aqui no Brasil? Que não podem levar outro nome que não sejam terroristas? E é brincadeira, e tem gente que aplaude isso. Aqui no canal tem gente que é favorável a esse tipo de coisa, que aplaude as vítimas da sociedade. Quer dizer, você aí estudou, ralou, colocou horas e horas, por exemplo, para conseguir passar num concurso, para conseguir se formar numa faculdade, trabalhando de dia, estudando à noite. Hoje você ganha um saláriozinho razoável, tem a sua profissão, tem o seu carro, tem a sua casa. Você é considerado aproveitador de pobre. Só que o pobre é aquele que, enquanto você estava estudando, ele estava rebolando a bunda por aí nos bailes, ele não estava nem aí, era o descoladão, era o que não queria saber de estudar, é o que nunca se esforçou para nada. Nós estamos generalizando, tá? Aí esses vão viver de Bolsa Família pro resto da vida e ficam revoltados com você, que se esforçou tanto, que se dedicou aí, por exemplo, arrumou um emprego, ficou 30 anos numa empresa, trabalhando, se dedicando, hoje é aposentado, você é considerado usurpador da Previdência. Esse é o Brasil que a gente vive. Tem muita gente que não tem coragem de falar, mas eu falo. É importante lembrar que o INSS ele não entra com recurso apenas pela vontade. Os seus procuradores eles são obrigados a seguir diretrizes, tá, da Advocacia Geral da União, que pode determinar uma interposição de recurso em determinadas matérias e suspender contestações em outras. Olha aí. Pessoal, é o que eu falo, é uma piada, tá? É possível que o INSS também recua em várias etapas do processo, cada recurso depende. Muitas vezes o INSS sabe que a causa é perdida, que eles vão ter que pagar, vão ter que implantar o benefício, mas só por maldade. E o pior de tudo, quem paga os advogados do INSS somos nós. Você que está lá batalhando na justiça para comprovar que você foi injustiçado, que os seus direitos não foram reconhecidos, é você que paga esses advogados para irem lá falar que você é mentiroso. Você sabia disso? Quando é que o povo brasileiro vai entender que o governo não faz dinheiro? Quando que o povo brasileiro vai entender que o governo não gera emprego? Que o governo brasileiro não gira a economia? São empresas, são trabalhadores que fazem isso. Quem dá emprego não é o governo, quem dá emprego é um patrão. Entendeu? Quando é que vai entender isso? Quando muita gente que não tem, sabe, discernimento vai entender que quando um político rouba, ele não está roubando o dinheiro que é lá do país, ele está roubando o dinheiro, seu otário, que você pagou para comprar um alimento, que você pagou para pôr uma gasolina. Entendeu? Quando você vai entender isso? E quando ele rouba esse dinheiro dos seus impostos que falta para alguma coisa, eles aumentam ainda o imposto que você tem para pagar para cobrir o buraco que eles fizeram. Será que é difícil entender? E na hora de votar o cara vai lá e põe ladrão para administrar o Brasil. Eu não consigo acreditar nisso. Bom, quando o processo transita em julgado, tá? Em trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, o INSS é obrigado a cumprir a decisão judicial. E mesmo assim, em muitos casos, não cumpre. Isso inclui implantar o benefício, pagar valores retroativos. Caso não faça, o segurado pode acionar o juiz responsável para determinar o cumprimento da pena através de multa ou bloqueio de verbas. Tá? Então, quantas vezes o INSS pode entrar com recurso? Ele tem diversas vezes, mas só que tem limite. Tá?
O que é ilimitado é a paciência que o segurado tem que ter para não meter o pé em tudo e acabar com essa sem-vergonhice, que quando é favorável ao povo, é recurso, é isso e aquilo. Eles fazem de tudo para protelar, para atrasar, para não pautar, para não conseguir. Isso a nível de política também. Agora, quando é a favor deles, que é aumento, que é para roubar, que é para meter a mão, por que que não foi feita? Já tinha sido avisado que estava sendo roubado o pessoal do INSS através de sindicatos e associações desde 2023. Por que que não fizeram nada desde 2023? Porque são parte do roubo. Porque estavam levando dinheiro também. Agora, a cara de pau, eu não sabia de nada. É culpa do ciclano, é culpa do fulano. Como sempre, né? O chefão lá nunca sabe de nada, né? Bom, o sistema de recursos é para garantir o contraditório e a autodefesa. Isso é uma piada para inglês ver aqui no Brasil. Autodefesa, tá certo. Mas deve ser usado com responsabilidade. Quando bem aplicado, essas ferramentas protegem o interesse público, não sei aonde. Evitam decisões injustas. Quando usadas em excesso, geram morosidade, comprometem a dignidade do segurado. É isso, pessoal. Infelizmente é isso. Sabe, nós temos a justiça que garante aí muitas vezes reverter uma decisão que foi injusta, que foi abrupta do INSS, uma decisão sem pé nem cabeça, mas infelizmente a justiça também aqui é aquilo, né? Nós vemos aí os ladrões do mensalão, do petrolão, de correio, de tudo, não tem um preso da Lava Jato. Enquanto isso tem mulher aí pegando 14 anos porque escreveu com batom numa estátua. Senhorinhas com Bíblia, gente morrendo, gente que nunca pisou numa delegacia, porque estava lá constitucionalmente reivindicando, se manifestando. Isso está escrito na Constituição. É constitucional você se manifestar. Ninguém é a favor de quebra-quebra. Então o que façam? Pega quem quebrou e ponha, sabe, a lei em cima. Agora tem gente que estava ali que não quebrou nada e está lá na cadeia. Idosos, crianças, tá? E ninguém fala nada, infelizmente, tá? A justiça aqui no Brasil também, ela depende para quem é. Por que que político não fica preso? Por quê? E por que que um cara que rouba o sabonete pega a cadeia? Político que roubou milhões, confessou, devolveu o dinheiro, está solto. Um Sérgio Cabral da vida. E o cara que roubou um sabonete lá no mercadinho que a polícia prendeu, que a polícia levou para a delegacia, esse fica preso. Esse a lei é dura em cima dele. Agora um cara com 400 anos de cadeia, comprovadamente um sem vergonha safado, tá lá na cobertura de frente ao mar e ainda fazendo live. E um bando de idiota curtindo a live. Esse é o nosso Brasil, né, pessoal? Bom, se você gostou do meu trabalho aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, tá? Meu amigo e minha amiga, que sempre me incentiva a estar aqui todos os dias, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.